Você já parou para pensar que Deus pode sim rejeitar algumas das nossas ofertas? Lá em Levítico capítulo 22, a gente encontra uma lei antiga que chega a ser um pouco assustadora. Deus exigia perfeição absoluta. Hoje a gente vai fundo para descobrir por que esse padrão que parece impossível foi criado e como ele aponta para o único sacrifício que realmente importa. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta, bem honesta. Se a sua adoração, o seu tempo, a sua vida, se tudo isso fosse uma oferta, será que ela seria aceita no altar de Deus? Essa é a pergunta incômoda que Levítico 22 coloca bem na nossa frente, e a gente vai entender o porquê. Esse capítulo basicamente estabelece um padrão divino, um padrão de santidade total. E olha, não era só sobre seguir um ritual, não. A questão era reconhecer a majestade de quem estava recebendo aquela oferta. E essa lei se divide em duas ideias principais. De um lado, a pureza no acesso, ou seja, não era qualquer um que podia chegar perto das coisas sagradas. E do outro lado, a excelência na entrega. O que era oferecido tinha que ser perfeito. Era como se Deus estivesse dizendo: a minha santidade exige o seu melhor. E no centro de tudo isso, uma palavra ecoava: perfeição. A ordem não era para trazer algo bom ou aceitável. A exigência era uma oferta sem defeito. E, gente, isso não era uma sugestão, tá? Era um mandamento. Inegociável. Mas o que isso queria dizer na prática? Significava o melhor do melhor. Um animal sem nenhuma doença, sem nenhuma cicatriz, sem qualquer deformidade. Ele tinha que ter mais de 7 dias, que era um número que simbolizava plenitude e perfeição. Não era um bicho qualquer. Era a joia do rebanho, sabe? O orgulho do pastor. Mas toda essa exigência física era só a ponta do iceberg. Era a sombra de uma realidade muito, mas muito mais profunda. Teólogos, ao longo da história, perceberam que Deus não estava de fato interessado no animal. Ele estava olhando através do sacrifício, direto para o coração de quem o oferecia. O teólogo João Calvino, por exemplo, foi muito direto ao analisar essa passagem. Para ele, quem focava só na qualidade do animal estava perdendo o ponto principal. A questão era outra, muito mais íntima. Calvino dizia que a oferta com defeito era só o sintoma visível de uma doença invisível, um coração com defeito. Um coração que não entendia a santidade de Deus e por isso entregava qualquer coisa de qualquer jeito. E essa mesma verdade aparece nos escritos do comentarista Matthew Henry, que deixa tudo ainda mais prático. Ele nos desafia a olhar para o que as nossas ofertas de hoje revelam sobre o que a gente realmente prioriza. A lógica do Henry é simples e cortante. Deus não aceita as nossas sobras. Aquele tempo que resta no fim de um dia exaustivo, a energia que sobrou depois de gastarmos com todo o resto, a devoção feita na pressa. A nossa oferta sempre revela quem ou o que está no trono da nossa vida. E aí vem John Wesley e adiciona uma camada a mais, uma visão bem pastoral, nos lembrando que santidade não é só sobre o que a gente faz, mas por que a gente faz. É uma questão de intenção. Para Wesley, era totalmente possível cumprir a regra por fora, levar o animal perfeito, fazer tudo certinho, mas ter um coração cheio de má vontade ou dividido por dentro. E aos olhos de Deus, essa oferta também é defeituosa. Porque a verdadeira adoração não vem de mãos perfeitas, mas de um coração inteiro. E é assim que essa lei antiga, escrita há milênios, se torna um espelho implacável para a nossa vida espiritual hoje. Ela nos força a parar e perguntar: qual é a qualidade da minha entrega, da minha adoração? A gente vive numa cultura que trata a fé de um jeito cada vez mais casual, mais conveniente, né? Mas o texto de Levítico grita uma verdade que nos confronta. Eu sou santo. Não se aproxime de mim de qualquer jeito. A presença de Deus exige reverência, exige o nosso melhor. E essa é a pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós, hoje. Será que, mesmo sem um altar de pedra, estamos apresentando a Deus ofertas defeituosas? Como isso se parece hoje? Talvez seja a oração apressada, feita por obrigação, a leitura da Bíblia na correria só para marcar a tarefa como concluída, a entrega parcial dos nossos dons, ou um serviço no reino feito com o coração em outro lugar. Tudo isso, aos olhos de um Deus santo, é uma oferta com defeito. E é aqui que a tensão da história chega ao seu ponto máximo.
A lei estabelece um padrão de perfeição. Um padrão que, se a gente for brutalmente honesto, ninguém nunca conseguiu, nem vai conseguir alcançar. A gente fica preso. Então, qual é a solução? O problema está claro. Deus, na sua santidade infinita, exige uma oferta perfeita, sem mancha, sem defeito. O conflito é que esse padrão é absolutamente impossível para nós. Nossos corações são defeituosos por natureza. Nossas melhores intenções são manchadas. Nossa justiça, como diz o profeta, não passa de trapo de imundícia. E nesse ponto de desespero, a narrativa tem uma virada divina espetacular, onde a humanidade falhou e sempre falharia. O próprio Deus interveio. Se nós não podíamos trazer a oferta perfeita a Ele mesmo a providenciaria para nós. Essa provisão divina é o que toda a Escritura aponta como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem defeito. Uma referência clara a Jesus Cristo, aquele que não tinha mancha, que era perfeitamente santo e se tornou a única oferta em toda a história capaz de satisfazer a justiça perfeita de Deus. E essa conexão não é uma interpretação, ela é explícita. O apóstolo Pedro declara com toda a clareza que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele é o cumprimento de cada letra da lei de Levítico. Isso nos leva à conclusão gloriosa de toda essa história. Se o sacrifício perfeito já foi oferecido de uma vez por todas, o que isso muda para nós que vivemos deste lado da cruz? E aqui está a verdade que nos liberta. O foco muda completamente. A nossa tarefa não é mais lutar desesperadamente para apresentar uma oferta perfeita, mas descansar naquele que já foi a oferta perfeita em nosso lugar. Cristo não é um mero exemplo a ser imitado. Ele é o nosso substituto perfeito. Portanto, a grande notícia que ecoa de Levítico 22 não é a exigência esmagadora, mas a provisão cheia de graça. É o lembrete de que na nossa total incapacidade, Deus agiu em nosso favor. A oferta perfeita já foi entregue. Não por nós, mas para nós. E isso muda tudo.